A medida provisória editada pelo governo para regulamentar apostas esportivas no Brasil deve passar pela Casa Civil antes de ser encaminhada para a assinatura do presidente Lula. Vamos conversar com a Luciana Vedonin, porque ela tem mais informações sobre especificamente o que diz esse texto. Bem-vinda, Luciana. Boa tarde. Boa tarde, Piotr. Boa tarde a todos. Antes de ser efetivamente divulgada, encaminhada ao Congresso Nacional, é preciso de uma sinalização, uma aprovação aqui da Casa Civil e a assinatura de Lula. O que o Ministério da Fazenda, principalmente, está querendo nesse momento? Está de olho na arrecadação e, de quebra, evitar problemas como lavagem de dinheiro e fraudes nas apostas. O texto da medida provisória trata da regulamentação de apostas de cota fixas, conhecida como o mercado de bits. Segundo a Fazenda, a partir desse processo, os ministérios terão a possibilidade de editar portarias com regras para criar mecanismos que evitem e coíbam as manipulações de resultado. Será criada uma secretaria lá no Ministério da Fazenda para analisar documentos e aprovar o credenciamento dessas empresas de apostas. E essa secretaria será responsável por acompanhar o volume de apostas e a arrecadação. Quem não tiver registro, quem não tiver esse credenciamento depois de aprovada a medida provisória, depois de encaminhada a medida provisória editada, não vai mais poder fazer as apostas, tornando-se ilegal. Essa proposta que está em discussão aqui dentro do Palácio do Planalto também vai assegurar uma nova fonte de receita. Só para a gente ter uma ideia, Piotr, as empresas serão taxadas em 16% sobre a receita obtida em todos os jogos e sobre o prêmio recebido, o jogador deverá pagar 30% de imposto de renda, respeitando a isenção de R$ 2.112. Esse dinheiro deverá ser repassado para educação, segurança pública, ações sociais e clubes esportivos, e o Fundo Nacional de Segurança Pública vai, inclusive, receber parte desses recursos exatamente para evitar problemas de fraudes nas apostas e também combater a lavagem de dinheiro. E vale só lembrar que os clubes estão reclamando de não terem participação, inclusive na formatação desse texto também, porque a parcela que ficaria para os clubes é muito pequena. A gente volta àquela ideia de que o governo está preocupado em fazer arrecadação a qualquer custo para fechar as contas dele, não necessariamente para regulamentar uma medida e trazer um bem social maior, coletivo, como é exatamente a proposta de qualquer arrecadação. Mas ainda falando sobre o assunto, até porque o Ministério Público e a Polícia Federal também estão investigando o esquema de apostas esportivas, é isso, né? Aliás, esse assunto tem chamado a atenção do mundo esportivo, até com divulgação de fake news, de participação de um outro atleta que não tem absolutamente nenhuma acusação formal contra ele. Mas, enfim, esse é um assunto do momento também, né, Luciana? Sim, o Ministério Público aqui de Goiás, aqui perto de Brasília, fez a denúncia de envolvimento, pede inclusive danos morais de R$ 2 milhões, pede uma multa, uma penalização de R$ 2 milhões para os acusados, para os denunciados de estarem fraudando resultados em jogos dos campeonatos nacionais. São cerca de 16 pessoas que foram denunciadas e 13 partidas de futebol, Piotr, estariam sob suspeita. 8 partidas do Campeonato Brasileiro da Série A do ano passado, uma da Série B também do ano passado e 4 de campeonatos estaduais agora de 2023. As empresas estariam cooptando jogadores para que eles tomem cartão ou até mesmo para sofrer pênalti, fazer pênalti nos jogos, o que é quase que um gol feito. Então, a avaliação nesse momento é de que os jogadores estariam sendo sondados e, inclusive, o STJD já está bastante preocupado, já está entrando nessa questão, porque avisou o seguinte: os jogadores que comprovadamente tiverem envolvidos com essas fraudes, eles serão punidos. Agora, quem teve alguma sinalização, quem foi sondado e não mesmo que não tenha aceitado, mas também não tenha feito a denúncia, também pode ter problema, porque segundo as regras do esporte, é preciso que quem seja sondado por uma irregularidade como essa, faça a denúncia para evitar fraude nos resultados das partidas de futebol. A gente ainda vai ter muita polêmica com relação a essas investigações. O ministro da Justiça, Flávio Dino, pediu que a Polícia Federal abra inquérito, para também apurar essas responsabilidades e punir os culpados. Muito obrigado, Luciana.